professores, professora Cris, professor Roberto, professora Raquel, professor Hugo, professora Silvana, os demais queridos estudantes que estão aí prestigiando o nosso trabalho. Uma apresentação breve, né? Trabalho aqui no Polo de Porto Alegre, sou diretor aqui da Escola Albert Einstein, que além do Polo IBTA também é uma escola técnica. Minha formação é na engenharia elétrica, sou engenheiro eletricista, com especializações na área da docência, para ensino superior, gestão empresarial, também na área de gestão educacional e até prestigiando o nosso UniBTA, também sou aluno do pós-graduação de Design Thinking e Inovação. Então, estou curtindo bastante, aí, concluindo agora aí no final do mês de junho, né? E na área de stricto sensu, a formação é na parte de inteligência artificial com microinformática. Profissionalmente, além de ter aqui a nossa própria escola, já atuei como diretor de outras instituições de ensino superior, e do tema que hoje pretendo aqui compartilhar, vou fazer, né, compartilhar uma apresentação ao vivo de um software que particularmente me é muito caro, que é o software 3D Studio Max, para quem já conhece. Aqueles que não conhecem, eu peço, né, que tenham a curiosidade de ver algum potencial do que a ferramenta pode proporcionar, tanto na área da arquitetura, de praticamente todas as engenharias, a realidade virtual, jogos, ou seja, uma série de recursos que envolvam animação tridimensional, né, muito utilizado em cinemas, principalmente para efeitos visuais. Dentro desse contexto, sou certificado da Autodesk, justamente em 2 programas, né, já há alguns anos aí, que é o AutoCAD e o próprio 3D Studio Max. Então, eu vou me permitir compartilhar a minha tela aqui, para que possa trazer aqui a apresentação aqui a todos. Então, só avisem-me se estão vendo aqui uma tela dividida em 4 quadrantes. Sim. Sim, estamos vendo. E muito obrigado. Então, assim, ó, eu vou partir do princípio que ninguém conhece a ferramenta. Meu objetivo aqui não é ensinar o uso da ferramenta, até pelo tempo que temos, mas mostrar aqui, desenvolver dentro do tempo que nós temos aqui dentro do contexto, né, uma pequena aplicação, e eu vou dividir em 2 partes. Primeiro, mostrar um recurso básico, simples, e depois trabalhar dentro de um ambiente aqui, onde a gente possa explorar alguns recursos. Por exemplo, aqui dentro desta interface, nós podemos criar diversos objetos. Por exemplo, posso criar aqui um box, e aí vejo que aqui eu estou vendo, olhando do ponto de vista de um desenho, aqui é uma vista de topo, onde o observador ele está olhando perpendicularmente de cima para baixo. Vejam que à medida que eu construo esta caixa, né, eu estou apenas movimentando o mouse. Não cliquei nada, pronto, desenhei uma caixinha aqui. Eu vou deslocar um pouquinho aqui, para não atrapalhar aqui. Certo? Então, veja. Aqui estou vendo uma vista armada. Nesta vista em perspectiva, eu vejo um objeto preenchido. Ou desenhar, por exemplo, um cilindro aqui no meio. Estou fazendo sem nenhuma medida, sem nenhuma pretensão de exatidão. Apenas mostrando aqui uma modelagem de objeto simples. Ó. Vejam que a gente pode fazer toda a simulação já enxergando aqui na vista perspectivada a sombra, e a partir daí podemos movimentar, por exemplo, ó, olhar de um lado, olhar do outro lado. Acho que se a minha tela está compartilhada, essa janela, acho que fica atrapalhando um pouquinho, vamos ver se eu consigo tirá-la daqui. Certo? Então, a partir daqui, consigo movimentar, enxergar o objeto, me aproximar e afastar. Neste exemplo, não é o objeto que diminui o tamanho, é o observador que se afasta e se aproxima. Aqui, uma vista frontal,
uma vista superior, uma vista lateral esquerda. Recursos que a gente ainda pode rapidamente explorar, vamos criar, por exemplo, uma câmera. Né? Não teria graça se a gente não pudesse criar uma câmera. Então, nós vamos colocar uma câmera onde as câmeras representam basicamente o observador em potencial. Então, aqui criei uma câmera e eu quero ver a vista dessa câmera. Então, aqui eu estou vendo que a câmera está enxergando. Então, se eu subir a câmera, nós vamos ver aqui nesta vista, né, o que a câmera está vendo. O que o nosso observador está visualizando. À medida que a câmera se move e se afasta, se aproxima, ou seja, é como se nós imaginássemos o observador com uma câmera, de fato, na mão, e que permita a ele fazer todos esses movimentos aqui. Movendo a câmera, girando a câmera, e assim a gente vai trabalhando para ter, né, o enquadramento. Queremos olhar de cima para baixo, de baixo para cima. Então, veja, tudo feito dentro de uma resposta praticamente imediata. Luzes. Podemos criar luzes, porque até agora estamos trabalhando ali com uma iluminação padrão. Então, tem vários tipos de luz dentro da ferramenta. Por exemplo, como se fosse aqui uma luz incandescente. Veja que no momento que eu criei uma luz, ficou tudo escuro. Por quê? Porque aí a iluminação automática, ela desapareceu. À medida que eu vou subindo, né, colocando a luz mais para cima, vai permitindo que a gente possa ir acompanhando melhor. Esse objeto amarelinho aqui é a luz. Então, o exercício, muitas vezes, é usar técnicas que nos permitam criar luzes apropriadas conforme a cena exige. Essa luz que eu acabei de criar aqui é uma luz do tipo spot. Então, esse objeto amarelinho, que aqui aparece, é uma luz direcional. Eu posso mover a luz, posso girar a luz, trazê-la para um lado que ilumine mais, um lado que ilumine menos. E é evidente que aí nós temos técnicas. Então, por exemplo, quando a gente vai tirar uma fotografia, o que recomenda, né, a fotografia? Recomenda que a gente fique de costas para o sol, para aproveitar a luz naquilo que a gente visualiza. Então, veja, pensando de forma tridimensional, aqui eu coloquei a luz atrás da câmera, justamente para iluminar aquilo que a câmera está enxergando. Se a gente coloca a luz contra a lente da câmera, cria um ofuscamento. Então, são técnicas que a gente vai trabalhando. No contexto daquilo que quero demonstrar, digamos que nós quiséssemos tirar uma fotografia desta imagem aqui. Eu quero agora gravar esta imagem. Eu gostaria de ter esta imagem salva para, por exemplo, compartilhar aí no WhatsApp, alguma coisa. Então, a técnica que se utiliza é chamada de renderização. Então, aqui tem um menuzinho, veja que tem aqui um menu de animação, aqui tem um menu para fazer uma renderização, um render, simplesinho. Pronto, eu posso salvar esta imagem como um JPG, qualquer outra coisa, para mandar para quem eu quiser a simples figurinha que foi feita aqui. Então, a partir desses recursos básicos, vamos imaginar então, e aí a parte que eu vou, né, pelo tempo que temos, eu vou pegar aqui um arquivo que já está modelado, e aí esta modelagem, ela aconteceu, veja que aqui nós temos um apartamento, vou fazer uma aplicação aqui dentro de uma aplicação de arquitetura, olhando de forma superior,
Tá? Eu vou maximizar aquela vista ali, deixei ela numa vista única. Nós temos aqui paredes, né? Aqui nós temos aqui uma portinha que está aberta, aqui tem uma porta que está fechada. Então, aqui uma interpretação mais em nível de planta baixa, que tem janelas, né? Então, a partir deste cenário, aqui nós temos uma vista lateral. Estou deslocando aqui para a gente imaginar que nós estamos olhando pelo lado. E aí nós temos aqui, então, a criação de uma câmera. Então, usando o recurso da câmera, vou mostrar a câmerazinha aqui dentro. Este objeto azul aqui é a nossa câmera. E a câmera foi colocada dentro deste ambiente aqui, que está aqui no canto direito inferior da tela. Então, o que nós estamos vendo aqui, né? Aqui está a câmera, eu dei um zoom aqui para deixá-la maior, mas o que este observador está enxergando? É o que está nessa vista aqui. Então, se eu movimentar a câmera, é como se nós mudássemos o observador de posição. Ó, agora eu quero vir para cá, eu quero ir para o outro lado. Então, pela mesma técnica da câmera, a gente agora coloca a câmera dentro de um ambiente. Este projetinho simples, que é um exercício educacional, veja que isso aqui não é um projeto profissional, é um exercício feito para a prática em sala de aula. Ele foi modelado no software AutoCAD, poderia ter sido modelado no Revit, que também trabalha com projeto arquitetônico. E abrindo um parênteses, para quem é da área da engenharia mecânica, pode usar o software apropriado, que é o Inventor, que é um programa também da Autodesk, né? E tem outros programas que são, né, mais específicos. A câmera, que no caso estou movimentando, ela tem dois objetos. Ou seja, este pequeno objeto é o alvo da câmera. Ou seja, o observador ele fica parado e a gente apenas vira o pescoço para um lado ou para o outro. Eu quero olhar para um outro lado, ou quero olhar para este. Movimentando a câmera, a gente diz, o observador ele caminhou, ele saiu de um lugar e foi para o outro. Numa vista ortogonal como esta, que é uma vista lateral, nós podemos colocar a câmera mais para cima, ó, ou mais para baixo. Então, tornar uma vista de câmera dentro do layout nos permite ter esta compreensão do projeto. Ok? Então, vamos colocar a nossa câmerazinha de novo ali. E aí, vamos imaginar que nós quiséssemos tirar uma fotografia. Vejam que aqui estamos trabalhando ainda, criando um modelo de uma cena 3D. Vamos ver como é que ficará, né? Veja que quanto mais objetos tem a cena, mais demora para tirar a fotografia propriamente dita. O uso dessa ferramenta trabalha com 4 princípios básicos. Trabalhar os modelos, então quem tem já o conhecimento ou está estudando para começar a desenvolver seus projetos, normalmente se começa um projeto pensando sempre de forma bidimensional. Conceitos básicos, como planta baixa, um corte, né, uma vista. Mas quando se trabalha com ambiente 3D, a gente trabalha exatamente pensando em 3D, ou seja, onde o desenho bidimensional ele é uma consequência da realidade tridimensional. Então, a partir desse conceito, nós podemos, por exemplo, explorar recursos como revestir esses objetos. Veja que eles estão com cores aqui muito incipientes. Então, vamos imaginar aqui uma situação. Vamos pegar aqui, nós temos aqui um chamado editor de materiais, que nos permite dar uma realidade aos objetos. Então,
Não tenho aqui por objetivo também explorar todos os materiais, mas mostrar de uma forma simples como que a gente pode, por exemplo, colocar uma textura nessa parede. Então, aqui é o nosso laboratório, aqui a gente prepara as texturas, e aí tem vários tipos, vários recursos. Vamos escolher um aqui, que é o recurso de aplicar um bitmap naquele objeto. Então, por exemplo, e aí sim, bitmap, como o próprio nome diz, né, que é uma imagem, como normalmente a gente utiliza aí, quando mandamos imagens no WhatsApp, me manda uma foto, né? O que é um bitmap, né? É a contração da expressão binary digit map, é um mapa de dígitos binários, né? A tão famigerada fotografia digital, né? Onde é formada por pixels, né? Então, nós vamos pegar uma imagem, vou pegar uma imagem como esta aqui, escolher esse tijolinho aqui, né? E vamos dizer que vamos trabalhar com ele. Veja, o nosso laboratório ele já ficou com esse revestimento. Tem aqui alguns recursos, como, por exemplo, vamos dar um polimento para ele, né? Vamos aumentar aqui uma luz. À medida que eu vou testando aqui, isso aqui tudo é um ensaio. Vou aumentar o brilho um pouquinho, deixar ele com uma aparência mais vitrificada. Então, vejam, aqui eu dei um zoom para aumentar o material. À medida que eu aumento a luminosidade da textura, né, ou diminuo a luminosidade, até aqui não apliquei nada, apenas testando e ensaiando. Para aplicar é simples, arrastamos o objeto aqui ensaiado e colocamos ele no objeto. Vamos ver como é que ele se comporta lá. Veja, ele já apareceu lá. Evidente que ele não está na escala adequada. E aí, então, trabalhar a escala dos materiais não é a mesma coisa que trabalhar a escala dos objetos. Mas podemos fazer aqui, vamos selecionar aqui a nossa parede. Deixa eu voltar aqui o meu layout das vistas, tirar isso aqui, fechar isso, tirar aqui da frente para a gente enxergar um pouquinho melhor. Então, vamos selecionar aqui o objeto e aí vamos aplicar nele ali que a gente chama de mapeamento. Por exemplo, se o objeto fosse plano, ele ficaria dessa forma. Se ele fosse cilíndrico, esférico, então a gente tem coordenadas para revestir objetos das mais diversas geometrias. Uma parede, como ela tem um formato retangular, a gente aqui aplica o recurso que é chamado de box. E aí eu vou ajustar o tamanho. Então, por exemplo, vou dar aqui um tamanho para a textura, não para o objeto. Vamos colocar aqui tudo em 100 centímetros por 100. Veja que ele já ficou um pouquinho mais dentro da escala do objeto. E agora, quando quisermos tirar uma fotografia daquela vista, vamos ver como é que vai se comportar a nossa paredinha aqui. Veja que quanto mais recursos tem, mais demora para fazer essa renderização. A maioria dos estúdios chega a trabalhar com computadores, né, com vários tipos de computadores em rede, muitas vezes, para produzir as imagens, né? Eu vou aumentar um pouquinho aqui a nossa resolução aqui para fazer uma imagem ficar um pouquinho melhor. Vou botar aqui um tamanho de 1024 por 768 pixels, né? Só para deixar ele um pouquinho mais, um pouco maior. Vamos ver o que ele vai produzir para nós aqui. Então, veja, aqui a estratégia é trabalhar objeto por objeto. Não, ninguém produz uma cena final tentando trabalhar tudo ao mesmo tempo. Então, nossa parede está aqui. Vamos nos preocupar com o piso. Então, para o piso, vamos pensar aqui numa questão diferente. Vamos chamar de novo nosso editor de materiais. Vamos pegar aqui um outro modelinho. E aí, digamos que a gente quisesse aqui fazer um piso. Vamos botar um nomezinho para ele aqui, para a gente não se perder. Esse aqui vai ser o piso. E nós vamos colocar um piso reflexivo. Vamos botar aqui queremos criar um piso mais espelhado. Aí, claro, a partir do momento que a gente começa a estudar os materiais, a gente vai entendendo os materiais,
né? Então, a partir deste estudo, né, a gente já começa a ter um pouco mais de domínio sobre a ferramenta. O piso reflexivo ele só vai aparecer aqui na renderização. Vamos ver se já aparece alguma coisa aqui para nós. Deixa eu abrir aqui. Vejo que ele processa aqui do lado. Vamos ver como é que ficou o nosso piso. Vejam que ele está espelhando os objetos que estão sobre ele. Por que ele continua claro? Bom, aí agora é uma questão de iluminação. Mas veja, o nosso piso já se tornou praticamente um espelho. Então, a partir disso, a gente vai trabalhando as características dos materiais. Normalmente, um piso reflexivo, a gente não coloca ele muito espelhado. Podemos ajustar aqui o percentual de participação, né, aqui dentro dos mapas. Podemos misturar, por exemplo, olha, vamos colocar um piso reflexivo, mas que ele tenha uma textura. Vamos pegar uma textura aqui, deixa eu ver se eu acho aqui uma textura de alguma madeira. Vou pegar um tabuão aqui, por exemplo, um assoalho claro. Vou pegar esse piso aqui. Aplicamos a textura. Vamos ver como é que fica. Deixa eu fechar um... Isso sim, gente, trabalhar com esse tipo de programa requer ficar abrindo diversos painéis. Então, veja, os painéis são todos flutuantes, né? Então, à medida que a gente vai entendendo os conceitos como câmera, luz, materiais, modelagem, são os 4 conceitos básicos. Via de regra, ninguém precisa repetir um projeto. Por exemplo, se muitas vezes nós temos alguns colegas que trabalham criando a planta baixa e, por algum motivo, não dominam ou não trabalham com a ferramenta tridimensional, aquela planta baixa ela pode ser importada aqui para dentro do 3D Studio Max e, uma vez importada para cá, a modelagem é construída sobre ela. Ao mesmo tempo, tem profissionais que já trabalham criando seus modelos tridimensionais e obtêm as plantas baixas, os cortes, as perspectivas direto do modelo 3D, o que é uma grande vantagem, porque se tiver que fazer uma mudança, se faz apenas uma vez. Aí eu precisei mudar uma porta de lugar, arrasta a porta para o lado, o cliente não gostou da porta com uma gola, um espacinho ali de 10 centímetros. Ele quer uma porta centralizada, a gente arrasta a porta para o meio da parede, o vão fecha automaticamente, e tudo se acomoda, não tem que ficarmos desenhando de novo e fazendo, né, todas as mudanças em todas as peças de um projeto, como normalmente o projeto convencional assim exigiria. Pelo mesmo recurso que a gente fez na parede, eu preciso ajustar a escala deste piso. Vamos maximizar um pouquinho aqui para a gente enxergar. Veja que o piso, a madeira que eu coloquei está fora de escala totalmente. Então, o recurso também é o mesmo. Vamos selecionar aqui o piso, ok, ajustar aqui a escala e definir aqui para que ele fique menor, né? Porque senão nem vai aparecer nada ali. Vamos ver como é que ficou a nossa escala, já ficou um pouquinho menor. Então, comprimento, length, está muito grande. Vamos diminuir um pouquinho, botar uns 50 por 50. Se estiver grande ainda, vamos ajustando. 25 por 25 por 25. Ok, tá? Ficou um pouquinho mais simpático. Tá? E aí a gente testa para ver na renderização como que a nossa cena está se comportando. Vamos ver se já vai aparecer agora uma textura de um tabuão espelhado. Olha ali, uma leve reflexão, eu diminui o percentual de reflexão do piso, a textura que foi aplicada. Veja que aqui a gente está fazendo tudo de uma forma muito empírica, né? Apenas para a gente poder demonstrar alguns recursos
daquilo que nós podemos, né, desenvolver aqui na ferramenta. Então, não existe, gente, aqui fórmula mágica, não existe aqui nenhum conceito pré-estabelecido para isso. O que eu posso compartilhar com vocês? O tempo e o estudo nos ajudam muito. Então, aqui trazendo algumas dicas. Quem projeta normalmente em centímetros, procura trabalhar, né, dentro de grandezas em centímetros. Quem projeta em metros, vai trabalhar em metros. Normalmente, um projeto de fabricação mecânica, da engenharia mecânica, é basicamente tudo em milímetros, né? Olhando aqui o sistema métrico de medidas. Então, a gente vai trabalhando conforme aquilo que nós estamos acostumados ou que definimos como sendo o nosso padrão. A arquitetura de interiores, via de regra, né, normalmente, né, não é uma regra, mas normalmente vai trabalhando em centímetros. Então, esse projeto, como ele tem o objetivo de demonstrar uma aplicação de interiores, ele trabalha em centímetros. Salvar esta figura nos permite criar uma imagem do nosso projeto. Mandamos para o cliente, para que o cliente veja como que está ficando. E eu, durante o tempo em que trabalhei muitos anos, né, com esse tipo de aplicação, durante muito tempo eu sempre entendi que projeto a gente termina por decreto, porque nunca está pronto. A gente sempre acha alguma coisa para melhorar, ou mudar, ou mexer. E se a gente deixar pelo cliente, o cliente sempre vai querer algo mais. Então, sempre é muito bom a gente fazer aquele contrato antes com o cliente, enviar as prévias, né? O cliente aprovou o que está feito, partimos para a produção final. Muitas vezes fazer um flyer, um catálogo, um banner, né? Um outdoor, alguma coisa que será plotado. Então, a gente não pode, nunca ficar à mercê do cliente que diga, olha, eu pensei melhor, e aquele piso claro, eu gostaria que agora o piso fosse escuro. Poxa, a gente já produziu tudo, já ajustou tudo, e o cliente quer mudar. Para a gente complementar aqui um outro recurso, nós também podemos gerar vídeos deste cenário. Então, por exemplo, aqui, uma animação que a gente pode fazer é a animação da câmera. Ao invés de ficarmos apenas fazendo aqui a simulação, a gente simula, verifica como que está, mas nós podemos salvar um vídeo animado deste cenário. Antes de mais nada, esses objetos que vocês estão vendo prontos aqui, ó, de uma maneira muito singela, esses objetos fazem parte de uma biblioteca, são bibliotecas comerciais que a gente pode utilizar, né, pode comprar e utilizar, né, a não ser que o projeto seja do móvel. Então, quem trabalha, por exemplo, com design de móveis, é o contrário. O contexto que é o ambiente não é o que o cliente está comprando. O cliente está comprando é o móvel planejado. Né? Então, aí a gente utilizaria talvez outras ferramentas como um Promob, por exemplo, que muitas lojas que vendem móveis hoje utilizam. Né? Promob é feito por uma empresa de Caxias do Sul, que é a Procad, né? Bastante utilizado aí em diversos países já. Então, voltando aqui, então vamos simular aqui, né? Veja que a gente tem aqui, deixa eu ver se eu consigo, ficou esta barra aqui em cima. Oi, pessoal, estão ouvindo? Parece que a conexão do professor Vitor caiu. Não, Não, ele está sem som. Ele fechou o microfone.
Fechou o Peraí microfone. que eu vou ver se... Vou ativar ele aqui, peraí. Coisa aqui diferente aqui. Então, salvar em diversos takes, como se diz, que são diversas tomadas, depois se utiliza um software para fazer a videoprodução. Software que, por exemplo, tem vários hoje, um dos mais comuns utilizado é o próprio Adobe Premiere, né, que vem na suíte da Adobe, que também nos permite fazer esse tipo de contextualização. Tá? Gente, para não ficar muito maçante, vocês gostariam de fazer alguma pergunta neste momento?